Bom dia, meus irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Hoje estou aqui não substituindo o pastor Marcelo. Eu não tenho essa pretensão, né? Mas ele me convidou para que eu estivesse dirigindo a reunião. Então, eis-me aqui. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é? Então, vamos lá. Vamos orar, gente. Obrigado, Pai, porque nas premissas desse novo dia, que o Senhor, por misericórdia, pura graça, pura misericórdia, o Senhor nos permitiu que vivêssemos, que tivéssemos uma noite de sono reparadora, em que o Senhor nos protegeu, nos abençoou, nos fez recuperar através do sono. E estamos aqui, papai, ainda com poucas pessoas, poucos logins, mas, mais uma vez, desejosos de vermos uns aos outros, mesmo que na tela, de brincarmos, conversarmos e continuando esse momento que também é adoração, estivéssemos orando ao Senhor, apresentando nossa gratidão, nossos pleitos, a empatia por aqueles que precisam um pouco mais do Senhor, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, abrir a tua palavra e meditarmos um pouco, ó Deus. Muito obrigado por isso. Obrigado por mais esse dia. Que o Senhor nos acrescenta, como eu já disse, toda vez, todo dia, toda manhã. O Senhor é fiel. O sol não falha em nascer, o ar não falha em encher os nossos pulmões, a fome não nos falta, como Augusto diz aí, que sentiu mais fome ontem. E o Senhor nos dá o que saciar a nossa fome, nossa sede, que tenhamos também, e especialmente, sede e fome da tua palavra, Deus. Nesses tempos tão difíceis, tão confusos, tão caóticos, nesse mundo tão caído, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a nos submeter ao Senhor, porque sabemos que colocando os nossos fardos sobre os ombros de Jesus, Ele nos ajuda, o Senhor nos ajuda, Jesus, a carregar esse fardo e nos dá o seu fardo, que é leve e suave, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Silesão. Amém. Meus irmãos, vamos começar com as nossas orações e, como sempre, os pastores pedem, eu peço também, né, quando eu estou dirigindo a reunião, e que nós temos aprendido. Eu tenho referido a você, que vocês têm notado, e às vezes se referido a isso também, né, que temos aprendido a orar como convém. Talvez ainda não chegamos ao nível, a nível de orarmos de uma forma que o Senhor quer que oremos, mas estamos aqui suplicando que o Senhor nos ajude a orar, que o Teu Espírito Santo interceda por nós, como a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. Temos aprendido e queremos aprender e vamos aprender até que o Senhor nos chame ou que nos busque, né? Eu queria pedir que alguém orasse por aqueles que se encontram sufocados pela ansiedade. A ansiedade é uma comorbidade psicológica, né, que tem engraçado os nossos dias. Eu vou pedir aí, eu vou pedir a Aline Matias. Você pode orar, Aline? Aline Matias. Parece que não. Então eu vou pedir o Jeff. Jeff, você pode orar? Jefferson, Posso sim, Sirlene. por favor, então. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é bom todo o tempo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre conosco nos nossos momentos bons, nos nossos momentos ruins. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é o nosso esteio
em quem a gente confia. Nós não devemos confiar na força do nosso braço, nem no nosso conhecimento, como diz a tua palavra, mas firmarmos os nossos pés em ti. E agora, Pai, de forma muito específica, nós queremos pedir por aqueles, Pai, que sofrem com ansiedade, com qualquer tipo de distúrbio emocional que tira os nossos olhos do Senhor e faz com que nós voltemos os nossos olhos para o nosso próprio coração. Sim, é uma doença, é um mal que tem se abatido sobre a humanidade. Então nós queremos pedir, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos aqueles, Senhor, que de alguma forma, num grau maior ou menor, se encontram, Pai, angustiados, ansiosos, com qualquer tipo de problema, dificuldade, situação que normalmente está fora do nosso controle, como quase tudo está fora do nosso controle. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que revista essas pessoas, que visite cada uma delas, que as conforte, que oriente, que aqueles ao redor, Pai, possam saber, se entender, não julgar, não ter preconceito, e sim, Pai, acolher todas essas pessoas, direcioná-las para atendimento, direcioná-las para profissionais, orientar, auxiliar, acompanhar, acolher. Que nós, Pai, como corpo, possamos estar percebidos dessas pessoas e sermos usados, nos dispormos a sermos usados como ferramentas nas mãos do Senhor, para que nós possamos abençoar uns aos outros. Abençoa no Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, esteja conosco durante este dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jefferson. Eu quero saber se o pastor Alan pode orar. Pode orar, pastor Alan? Posso sim, Shirley. Pastor Alan, bom dia. Eu gostaria que o senhor orasse pelos fracos espirituais. Certo. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai, nosso eterno Salvador, como é bom, Senhor, chamar o Senhor de nosso Pai, aquele que cuida de nós, como um pai cuida do seu filho e cuida muito mais. Muito mais, o Senhor Jesus disse. O Senhor não nos daria muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e Paulo, na sua teologia, formulou isso, formatou. O Senhor é soberano, é rei do universo, e mesmo assim se assenta conosco aqui para conversar, para ouvir as nossas orações, para ouvir, Senhor, o nosso clamor, as nossas palavras, como Shirley mesmo disse, mesmo que tantas vezes desconexas ou erradas, mas o Senhor tem paciência, e aí o teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, ora por nós e intercede por nós. E nós estamos aprendendo devagarzinho, Senhor, a orar. E nesta hora então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço humildemente para que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o número 1 daqueles que são fracos, daqueles que pecam, daqueles que desagradam a tua pessoa. E eu reconheço, Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, que eu entristeço o teu coração muitas vezes, como aquela canção que eu mesmo cantei. É uma realidade na minha vida, e eu creio que na vida de todos. Eu não quero que ele sofra mais por mim, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E aí, Senhor, de fraqueza em fraqueza, nós vamos caminhando, nós vamos vivendo, vamos andando, vamos, como diz o Salmo 126 mesmo, caminhando, semeando, mas sabemos com certeza que um dia nós colheremos frutos abundantes, com alegria, principalmente quando estivermos completos no céu com o Senhor. Então, Senhor, por enquanto, por favor, me ajude nas minhas fraquezas, principalmente nas minhas fraquezas espirituais,
que conduzem para uma fraqueza física e de alma, em muitas circunstâncias. Ó Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Ajude os irmãos, as irmãs. Ajude a partir de nós, pastores, aqueles que são mais líderes ou estão em cargos de liderança. Somos aqueles, Senhor, na liderança que mais pecamos contra Ti, porque pressupomos que sabemos um pouquinho mais, e isso é muito perigoso. Então ajuda-me, Senhor, e ajuda-nos a buscarmos a fortaleza na Tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Obrigado, pastor pastor Alain. Alain. Amém. Irmão, você sabe que a gente vai conhecendo os irmãos, né, as particularidades, até das suas orações, e quando a gente pensa num tema, logo vem ao nosso coração um nome. Eu vou pedir que ore agora pelos enlutados e enfermos. Quem é que eu pensei? Já pode abrir o seu microfone e orar. Ok, Silezão. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos. E que alegria, Pai, poder estar na tua presença, ter essa comunhão gostosa todas as manhãs, contigo e com os irmãos, aqui firmes, ó Deus, muitos firmes mesmo, todos os dias, ou praticamente todos os dias, porque às vezes temos impedimentos que superam a nossa vontade. Perdoa-nos naquilo que falhamos nisso. E, ó Senhor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que te amam, e que o Senhor tem planos de vida para cada um de nós, vida eterna, e vida aqui neste mundo, no tempo que o Senhor quiser para cada um de nós. E, ó Pai, temos muitos irmãos com problemas, problemas na carne, doenças, tantas doenças, ó Deus. Como o povo está doente na carne, começando na carne, realmente no corpo, tanto doenças normais aí do tempo, como gripes, pneumonias e assim por diante, como outras doenças que às vezes a gente nem sabe como é que isso apareceu, como muitos com câncer, ó Deus, que é que a gente tem visto que é uma doença desse século. Que coisa horrível, Pai, a quantidade de pessoas com isso. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor continua sendo bom. Outros, ó Deus, acidentados, como o Florencio lá, meu amigo, eu já o considero meu amigo. Conversamos muito sobre o Senhor, e eu espero que um dia ele até possa nos visitar ali na vide. Tenha disposição para isso. E a partir dele, com essa doença, de um acidente de moto, foi atropelado, quebrou o tornozelo com fratura exposta e está lá na medicina aguardando cirurgia. Assim, outros aguardando cirurgias. O Paulão aguardando um transplante, Pastor Alain aguardando cirurgia. Eu aqui já me recuperando e já te agradeço, te louvo, te adoro. O Senhor foi bom e continua sendo bom demais comigo, ó Deus. Não tive nenhum problema até hoje, nenhuma dorzinha. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor se agradou de fazer isso para mim. Que maravilha. Outros, ó Deus, com doenças na mente, como foi orado, e outros doentes no espírito, por não te conhecerem, ou por te conhecerem e não te buscarem, não te colocarem em primeiro lugar na vida. Senhor, mas apesar disso tudo, como já foi orado pelo Sirlei no início,
o Senhor continua sendo bom para conosco. O Senhor nos abençoa, tem paciência, cuida, é longânimo. Então, ajuda a cada um, ó Deus, a superar esse período, esse vale na vida, esse tempo de dor, de sofrimento. E também, ó Deus, para aqueles que estão enlutados, como o nosso irmão Osmar, né, com a perda do seu irmão que faleceu anteontem, foi enterrado ontem. E tantos outros, ó Deus, todos os dias, dezenas de pessoas têm morrido aqui em Uberlândia, sem até contar no resto do mundo, mas dezenas. Senhor, tenha misericórdia das famílias, consolando o coração de cada um, segundo a tua vontade. E os doentes, ó Pai, sejam fortalecidos e despertados, ó Deus, a não murmurar, mas a confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. E possam, ó Deus, bendizer o Senhor e buscar no Senhor forças para superar esses momentos, esses tempos. E tudo, ó Deus, nós colocamos na tua presença e suplicamos no nome santo de Jesus, teu filho, crendo que o Senhor fará o melhor, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre faz o melhor o tempo todo. Te bendizemos, adoramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém, Lorde. Senhor. Obrigado, Augusto. Muito Amém. obrigado. Gente, vamos orar agora. Eu queria só fazer uma referência e talvez eu fale um pouquinho a respeito disso na meditação, que nós não somos proprietários de nada. A palavra de Deus diz que Ele é dono da terra, dono da prata e do ouro. E a gente vive como se nós tivéssemos a escritura das coisas, né? Deus nos passasse a propriedade. Claro que nós compramos nossas casas, né, Augusto? E há uma escritura. Mas isso é só entre homens, por causa da dureza dos nossos corações. Mas Deus é dono de tudo. Então Deus coloca nas suas mãos tudo que nós temos, seja dinheiro, seja bens físicos, seja talentos, sejam dons. O tempo é do Senhor, não é nosso tempo. Nós não somos donos de nada. Então eu queria pedir a Lena. Você pode orar, Lena? Bom dia. Leila ou Lena, Silei? Lena, você mesma. Tem condição de orar? Você está Tá, caminhando? posso. Pode, então tá bom. Por que eu pedi a Lena? Porque a Lena está ligada aí a VEM, não é verdade? Ela sabe muito bem as dificuldades quando nós não somos bons gestores daquilo que Deus põe nas suas mãos e alguém passa necessidade por isso, passa a carestia disso aí. E ela sofre na carne essa infidelidade nossa, né? Também nessa área financeira, mas há outras áreas. Por favor, Lena. Lena, parece que sumiu o sinal. Silei, eu fechei meu som aqui, por favor, rapidinho. Pela Ok. área financeira. De uma forma geral, né? Da fidelidade na administração de tudo que Deus coloca em nossas mãos. Amém. Amém. Senhor, eu louvo ao Senhor por esse dia e bendigo o Senhor, Pai, bendigo o teu santo nome. E como é bom, Senhor, a gente poder orar e falar com o Senhor e assim, Deus, crescermos juntos como família, Pai. O Senhor aqui em cada oração direcionada pelo Teu Espírito, o Senhor fala conosco, Deus, através da boca dos nossos irmãos, mas vindo do Senhor. E eu coloco agora, Pai, em especial, a área financeira, Senhor, primeiro, Deus, da nossa comunidade, e eu te louvo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós.
e que o Senhor ajude, Senhor, a cada irmão a ter o entendimento, Senhor, que o que contribuímos não é nosso, Senhor. Aliás, nada é nosso. Tudo vem do Senhor, porque se o Senhor não permitir que eu levante da minha cama e os demais irmãos aqui, Senhor, nós não temos condição de nada, Senhor. A mamãe falava muito assim, que ela tinha 87 anos e ela nunca ficou numa cama, que o Senhor a levantou todos os dias para trabalhar. E a mamãe trabalhava em casa e ela tinha esse entendimento de agradecer ao Senhor pelo trabalho. E eu me lembro dela levando no envelopinho o dízimo dela, tadinha, que aquilo era difícil porque ela não tinha salário e ela tinha que pegar as migalhas que ela economizava dos mercados, da feira. E, Senhor, e nós somos tão infiéis, Pai, porque o Senhor nos dá tanto e a gente escuta tanto, mas o Senhor é bom, Pai, e a sua graça tem nos ajudado. Então, meu Pai, nessa manhã, nos ajude como igreja a sermos fiéis, Senhor, a sermos fiéis com as nossas finanças, a lembrarmos, Senhor, que temos pessoas ali na nossa comunidade que precisam, que precisamos trazer também um pouco de conforto para aquelas crianças que ali vão. E, Senhor, como é bom, Deus, contribuir no teu reino, Senhor. Como é bom fazer diferença, Deus, na vida dos nossos irmãos missionários, Senhor. Então, nos ajude, Pai, nas nossas finanças, Senhor, no nosso trabalho. E todos os meses, Senhor, começamos do zero, Senhor, como começamos agora semana passada. Senhor, com despesas, com funcionários e cada um, Senhor, com a sua luta. Mas pedimos as tuas bênçãos sobre cada irmão aqui, Senhor, sobre todos aqueles que também estão desempregados. Que o Senhor dê trabalho, Senhor, que o Senhor dê honestidade para cada coração também. De sermos pessoas que trabalham com responsabilidade. E assim, Senhor, é o teu reino, Pai. O teu é o governo, Deus. E nos ajude, Senhor, a sermos colaboradores. Assim eu oro em teu nome. Amém. Amém. Obrigado, Amém, minha irmã. Lena. Muito obrigado. Eu queria convidá-la para orar agora. Ana Paula Magalhães, você pode orar, Ana Paula? Oi. Ah, deu certo agora. Bom Deu. dia. Sim, eu posso Bom orar. dia. Eu Então, fiz uma eu pequena pedi para você confusão aqui. orar, Ana Paula, por sede e fome da palavra de Deus. Certo. Ok, vamos lá. Vamos a isso. Deus, obrigado, Jesus, pelo nosso dia, por essa pequena reunião, pelas pessoas que aqui estão em busca de permanecer no Senhor, para além do domingo. E, Pai, a gente sabe que não é fácil para alguns aqui, talvez, que não estão acostumados a acordar, estar aqui. Mas, Deus, isso talvez é reflexo de que está faltando para a gente fome e sede do Senhor, Pai. Oh, Deus, porque o nosso coração é tão difícil, Senhor. A gente é tão voltado para outras coisas, a gente é tão voltado para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. E às vezes a gente sai da reunião, passa 10, 15 minutos, a gente já está pensando em outra coisa. Então, Deus, nos ajuda, Pai. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações para que a gente possa permanecer no Senhor durante o dia. E ao longo do dia que a gente possa ter mais e mais vontade, desejo de estar com o Senhor, de te conhecer, de buscar da tua palavra. E Deus, nas inúmeras decisões que a gente toma durante o dia, desde a coisa mais simples até decisões complexas, às vezes do trabalho e da família mais complexas, Pai, que a gente possa buscar do Senhor. Que a gente possa se lembrar, assim, o dia todo, o tempo todo, do Senhor. Que é o Senhor que dá, que é o Senhor que provê, que é o Senhor que sustenta. Em nome de Jesus, Deus, trabalhe o nosso coração duro, difícil. O Senhor nos conhece. O Senhor olha aí de cima e vê o nosso coração. Então o Senhor sabe onde o meu coração precisa ser trabalhado, o do Cirlei, do pastor Alan, do Augusto e assim de todos que aqui estão. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda com fome e sede do Senhor. E nós sabemos que ao pedir isso,
pode ter custo, Deus. Mas nós estamos aqui para dizer e declarar que a gente está disposto a arcar com esse custo de buscar mais o Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, nos ajuda a ficarmos firmes e nos ajuda a querer cada dia mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém, Amém, Ana Ana Ana. Paula. Paula. Obrigada, Amém. Isso amém. aí. Amém. Estou vendo aí o Rafael Patrício na França, caminhando de amarelinha aí. E aí, Rafael, você está caminhando, mas você pode orar ou é difícil para você? Não, eu posso, eu tô indo para casa aqui. Ah, tá bom. Todos estamos indo para casa, viu, Rafael? Ah, então vocês estão comigo, então. Então, exatamente esse é o tema da oração. Quem é que nunca passou, gente? Nunca fez uma prova, um concurso, prova dos cursos básicos, né? Fundamental, médio, universidade, concursos, prova de OAB, né? Prova de residência, sei lá, tantas provas, né? Mas eu queria pedir que você orasse para que estivéssemos nos preparando e preparados para a volta de Jesus. E vamos orar sim. Peraí, deixa eu só atravessar a rua aqui. Sim, Cuidado com o Senhor. trânsito. Isso que o Sirley ele pediu para orar é muito interessante, porque a gente já fez prova para tudo, estudamos, pensamos que merecemos pelo tempo gasto no estudo, mas acaba que no final a gente é reprovado. Pelas nossas forças nós seremos reprovados, mas pela graça do Senhor nós receberemos a vida, porque o Senhor deu a vida por nós. Por isso nós te agradecemos por essa graça e por esse caminho aberto, esse acesso à vida eterna por Cristo Jesus. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos desmamar desse mundo para vivermos a vida plena no Senhor, na eternidade. Prepara nossa mente, nossa consciência, nosso coração, nosso desejo para te buscar e ansiar por essa volta, por essa vinda, por essa vida eterna com o Senhor. Oramos para que nossa igreja esteja também, Senhor, se preparando como as 10 virgens prudentes para receber o seu noivo. E que nosso coração, Senhor, esteja realmente jubiloso por esse dia, consciente que se comamos ou bebemos nessa terra, nós fazemos isso temporariamente, porque o verdadeiro a verdadeira festa, né? A bodas do Cordeiro, essa sim será a vida plena no Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafael. Rafa. Rafael. Bom te ver Bom de te novo aí, hein, ver, filho? bom te ouvir. Bom, hoje nós temos aí 12 minutinhos. Eu deixei um tempo um pouquinho maior para a meditação, que tem enchido meu coração já há alguns dias. E ontem que Deus formulou a... Deixa eu mutar aqui. Formulou o título. E o título pode, às vezes, espantar alguém, né, da meditação. Quando eu era pequenino lá em Barbacena, quer dizer, lá em Viar, ah, tínhamos lá na igreja presbiteriana um presbítero chamado Senhor Dico, João Nepomuceno Salas. E ele era um homem fiel, vistoso, como diz o pastor Alain, mas muito, assim, quadrado, né? E alguém um dia pregou, fez a pregação e o título da pregação era o Pai Pródigo. Ele saiu da igreja na hora, porque não existe, isso é uma heresia. Porque a Bíblia diz que é o filho pródigo, o pai não é pródigo. Então, para ele era meio complicado, né? Então, o título que eu vou dar para a minha meditação pode, às vezes, espantar alguém, né? Mas o título que Deus trouxe no meu coração é Deus tem crise de identidade? Eu tenho. Bom, antes disso, eu não sou psicólogo, não sou da área, né? Mas então eu fiz um pequeno resumo de que é crise de identidade. E é claro que eu fui lá para o IA, né? Para IA,
Fazer um resumo. Você faz um resumo de 10 linhas sobre crise de identidade, né, Sileizinho? Por aí, ele é meu professor nessa área aí. Hoje está ele. Bom, segundo a IA, né, crise de identidade é um período de questionamento e incerteza sobre quem a pessoa é, né? Seus valores, crenças e objetivos de vida. Período confuso, inseguro e sem direção, como se estivesse perdido em um labirinto sem saída. Isso é o resumo da IA. Bom, mas todos nós sabemos o que é crise de identidade, né? E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde a identidade, às vezes, é meio confusa para muitas pessoas, especialmente quando se fala em, em gênero e outras cositas mais, né? É bem complicado. Mas a pergunta é, Deus tem crise de identidade? Muito bem. Ah, antes de chegar onde eu quero falar, e eu quero falar um pouquinho de um vídeo que o Cerezinho me passou ontem, achei muito interessante, né? A respeito de domínio. Depois vocês podem procurar, eu não sei, eu não lembro o título, mas eu posso passar para vocês. É um vídeo meio cômico, né? Mas a mensagem é muito interessante, né? A domínio, né? Em latim, domus, é, era casa, casa do Senhor. Então, domus em latim era a casa do Senhor, né? E, e domínio é senhor, domínio é senhor. Então, domínio é a propriedade de alguém. Eu fui escrevente de cartório lá em Beraba há muitos anos, uns 4 anos, eu lavrava escrituras. À mão, viu, Augusto? Naquela época era à mão. Era na caneta. Então, quando eu errava, eu colocava digo. E às vezes eu errava de novo, eu colocava assim, digo. Onde eu digo, digo, não digo, digo, Diogo. Por aí, é um trava-língua, né? Mas então, a escritura constava no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 2025, né? Eu lavro essa escritura e declaro ser proprietário, dono e senhor, ou senhor e possuidor. Então, a pessoa, para vender alguma coisa, ele tinha que declarar publicamente no escrito de cartório que ele era senhor e possuidor. O senhor significa proprietário. Esse é o dominus, né? O domus. Então, para antigamente, dominus em latim significava senhor e Deus, na verdade, né? Então, o domínio, gente, é a propriedade de alguém. Interessante que ah, assim, do Império para cá, né, chamava-se os senhores, né, os senhores de engenho, os senhores que tinham alguma autoridade sobre pessoas, sobre grandes áreas, chamava de Dom, né? Dom Pedro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Eu acho que ninguém é desse tempo, nem eu mesmo. Esse dom significava que ele era senhor de alguma coisa. Então, esse prefixo da palavra, o dom, significava propriedade, né? E os animais? Quando você pega um animal, cria ele, você o cria, você está fazendo o que com ele? Pode falar, quem souber pode abrir o microfone e falar. Você pega o animal, você treina ele, você Domando, está fazendo. Oi? domando, domando o animal. Domando. Então, ele vai ser um animal domesticado, né? E qual é o dia do Senhor? Chamado dia do Senhor. Pode abrir o microfone. Chamado dia do Senhor, na Bíblia. Sétimo dia. O primeiro dia, Domingo. aliás. Domingo. Domingo. Né? Então, como é que chama aquele local lá em Jerusalém onde tem aquela cúpula muçulmana que Domo abriga da aí? Rocha. Domo Domo. da Rocha. Então, domo é Domo da casa, é roça. propriedade, né? Então, é muito interessante
falar em dom, ou domingo, domínio. Bom, isso aí é uma base para o que eu quero falar. Bom, eu tenho meditado esse mês, mais de um mês. Eu já falei duas vezes aqui sobre esse livro, que é Ezequiel, né? E achei interessante. Ontem, antes de ontem, eu estava lendo, de repente, uma expressão me chamou a atenção. Eu voltei, folhei o livro, que eu gosto muito, gosto do pastor Alan tem ensinado a gente, que é um costume meu também, ler riscando. Eu risco de vermelho, risco muito, né? Eu comecei a observar que há uma expressão muito recorrente no livro, que é eu sou o Senhor. Aí ontem à noite, como já havia lido o livro, eu voltei marcando e contando quantas vezes essa expressão ela é recorrente no livro. São 60 vezes. 60 vezes. O livro tem, acho que 48 capítulos, não lembro de 45, 48, mais ou menos. 60 vezes que essa expressão está no livro. Eu sou o Senhor. Aí eu pensei, bom, mas será que o Senhor Deus tem crise de identidade? Não, eu tenho que afirmar que eu sou. Observar quando as pessoas afirmam muita coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, porque tem dúvidas sobre a sua identidade. Mas Deus tem dúvidas sobre a sua identidade? Irmãos, lembra do texto, né? Ninguém vai lembrar do fato, de viver o fato. Quando Moisés foi chamado, né? Lá naquele local do monte do Senhor, e Deus apresentou-se numa sarça ardente, e ele o convocou, Deus convocou Moisés para tirar o povo do Egito, né? Ora, eram 400 anos de escravidão, ou 430, como a Bíblia fala, né? Por aí mais ou menos, né? E eles estavam muito longe de Deus, eles tinham aprendido a adorar os deuses do Egito, né? E Moisés, na sua dúvida, na sua timidez, entre aspas, né? Ele disse, Senhor, mas se alguém me perguntar quem que me mandou falar, como é que eu vou falar o nome? Ele diz a ele que eu sou. Não é isso? Eu sou. O eu sou mandou. Voltando para Ezequiel, né? Deus, o livro de Ezequiel trata? Israel já havia sido dominado pelos assírios e disperso entre as nações. Então ficou Judá e Benjamim com o nome de Judá. Então, Deus suscitou, chamou Ezequiel quando o povo já estava no exílio babilônico. É claro que nós lembramos que eles foram deportados, talvez em 10 levas, né? Houve 10 deportações. E provavelmente Ezequiel foi uma das primeiras. Então, ele estava já na Babilônia, no Império Babilônico. Então Deus o chamou como atalaia, como atalhador, como sentinela, para apontar o pecado dos judeus, de Israel, vamos colocar dessa forma como etnia judaica, né? Porque eles já estavam num pecado tão grande que chegavam a queimar os próprios filhos aos deuses, nós sabemos disso, né? Estava numa situação horrível. E hoje em dia nós não estamos de forma diferente. Domingo, o pastor Marcelo falou sobre gerações. Vocês lembram? 3 gerações. E nós estamos na geração de hoje sendo destruída por uma série de razões, seja por aborto, suicídios, disfunções de ideologias. A geração de hoje está sendo destruída. Tá? Nós estamos num tempo difícil por desconhecermos a identidade de Deus. Então, Ezequiel foi chamado para mostrar para os judeus a situação caótica espiritual em que eles estavam, o pecado em que eles estavam, e que haveria punição. E houve punição.
Gente, e hoje, nós estamos em tempos difíceis, nós podemos ver, esperar consequências do pecado deste mundo tenebroso. Claro, Deus é bom, é misericordioso, mas Deus é justo. Ele não vai deixar o ímpio sem punição. Podem ter certeza disso aí. Então, Deus, através da boca de Jeremias, de Ezequiel, referiu-se mais ou menos 60 vezes dizendo, eu sou o Senhor. Só quem tem que ler um pouquinho mais. Se a gente ficar só nessa expressão, nós vamos pensar que realmente Deus tem crise de identidade. Mas se abrirmos o leque da leitura, nós vamos ver o quê? Para que saibam que eu sou o Senhor. Deus não tem crise de identidade. Nós é que não reconhecemos o domus de Deus, a propriedade de Deus, o domínio de Deus. Ele quer que nós o reconheçamos e que testemunhemos e projetemos a nossa mente e coração de que Ele é o Senhor. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada. Nós não somos dono nem do nosso tempo. Ele é o dono. Eu costumo dizer muito, assim, com certa frequência, que eu não sou dono do que eu tenho, você não é dono do que você tem. Você é um simples gestor, como eu pedi a Lena para orar. Então, quando nós desperdiçamos ou damos um endereço errado daquilo que Deus colocou no mordomos. Obrigado, Augusto. Nós somos mordomos, aquele que é encarregado de alguma coisa do seu Senhor. Então fica aqui essa meditação para que, a partir de mim, como diz o Soninho, eu sou o primeiro da fila, né? Reconheçamos que Deus é o Senhor. Eu que tenho crise de identidade, não ele. Eu tenho crise de identidade. A minha identidade tem que estar em Cristo Jesus. E para que eu tenha essa identidade, eu tenho. Alguém disse aqui, geração alfa, alfa a partir de 2010. É exatamente isso, Leizinho. Então, para que eu reconheça e viva como sendo peregrino, sem links nesse mundo, não sou dono de nada. E se Deus tem um propósito de alguma carência, seja em qualquer área, você e eu tem aquilo que vai suprir esse vácuo, essa necessidade. Lembremos disso. Deus nos fala para suprir, não é só financeiro, não. Às vezes ouvir nas nossas visitas, o Sal está aí, né? Nós fazemos praticamente toda a visita e a gente sai de lá de uma forma maravilhosa, cheios, porque nós vamos levar alimento e nós somos alimentados. E às vezes nós chegamos lá e Deus nos usa para suprir a carência de alguém. Então Deus não tem crise de identidade. Eu tenho, você tem, mas para isso nós temos que conhecer o Senhor, orarmos, meditarmos e conhecer o nosso Deus, que não tem crise de identidade. Eu tenho. Ok, irmãos? Um bom dia para todos nós. Fiquem na paz. Aguarda um pouquinho que eu vou encerrar aqui. Dirigir e ser host é um pouquinho complicado.